Como Jesus, né? Como Jesus nos fez ver que a humildade é a base. Porque sabemos que a vaidade é a grande propulsora do orgulho. E o orgulho, uma vez alimentado pela vaidade, ele vai de encontro ao egoísmo. E o egoísmo, então, vai nos aterrar, vai nos colocar abaixo da realidade. Quando a base é a humildade, nós vamos entender por que Chico dizia ser um cisco. Não é? E quanto à felicidade, Chico era feliz? Chico era feliz, sim. Apesar, como eu disse inicialmente, de tê-lo visto chorar pelas Sim. ingratidões, mas ele era feliz. Além do que, o Chico, vez outra, ele cantarolava umas canções, mas ele era super afinado, tinha assim uma melodia, ele era melodioso, a gente ficava até encantado de vê-lo. Tanto é que, quando ele externava essa felicidade, exatamente quando ele reunia os amigos. Essa era a maior felicidade. Esse era o momento de felicidade de Chico, quando ele se colocava junto aos amigos. E muito respeitoso por todas essas mediunidades. Muito consciente da sua felicidade com relação aos seus amigos. Então a gente percebia no Chico que ele sempre foi... Ele tinha um tanto até de humorista, né? Ele gostava de soltar algumas piadinhas, mas todas aquelas piadinhas de origem espiritual, onde trazia um ensinamento, né? E a gente percebia nessa alegria dele o grande carinho que ele tinha por tudo e por todos, né? De qualquer maneira, ele demonstrou a sua felicidade trabalhando com toda a alegria, porque o Chico não tinha, de forma alguma, qualquer momento de tristeza ou de insatisfação em ter que trabalhar com a sua mediunidade. E o Chico, ele conhecia profundamente a tarefa dele? Conhecia muito a tarefa dele. Até tem uma expressão de Calderaro no livro Nosso Lar, que dizia que o homem tem que viver o presente, mas para fortalecer o futuro dos que estão na presença. E Chico conhecia-se. Tanto é verdade que era muito difícil para o Chico perceber nas pessoas o tempo de vida dessas pessoas. Imagine você, agora, neste momento, você me vendo e sabendo que amanhã estaria já em termos de desencarnação. Sim. Como você se sentiria? Que estrutura emocional e total, né? Psicológica, mental, que estrutura precisa ter, que equilíbrio para poder ter essa informação e permanecer sereno. Exatamente. E Chico, uma certa ocasião, tinha uma senhora lá do Rio, em que ele olhava para aquela senhora e percebia que ela ia ter um infarto para desencarnar. Sim. E ele ficava desesperado, porque de maneira alguma ele gostaria que a coisa acontecesse dentro do centro. E ele pediu muito, mas pediu muito para que a espiritualidade o livrasse daquela situação, né? E essa senhora, muito emocionada, porque queria estar com o Chico da melhor forma possível e aproveitando os seus momentos, ficava ali então, ao lado de Chico, e ele desesperado vendo a situação daquela senhora. E de repente, as coisas realmente aconteceram, o trabalho chegou ao fim, esta senhora voltou para o seu lar. Quando ela chegou em casa, não passou alguns minutos, ela desencarnou na sua casa, desencarnou no seu lar. Então você vê a proteção da espiritualidade, né? E o cuidado do Chico em perceber uma situação dessa, como ele se estava. Uma outra senhora, uma vez, ele dizia o nome dessa senhora, chamasse Daisy. Eu até estive no lar dessa senhora fazendo entrevistas com ela, e ela então achava que o Chico estava pronunciando errado o nome dela. Não, Chico, o meu nome não é Daisy, meu nome é Daisy. Ele falou, mas como? Eu estou lendo Daisy na sua testa. Aí que nós compreendemos que Chico, quando fala o nome de alguém,
e que a pessoa nem conhece o Chico, e ele chama a pessoa pelo nome, porque ele já está vendo, né, nas pessoas o seu nome. Então veja como é importante, né, o equilíbrio do Chico, né, essa mediunidade maravilhosa dele. Uma outra vez, o próprio Divaldo conta isso, até com muita alegria, né, que um dia ele viu o Chico falando com as flores. E ele então pensou, nossa, o Chico deve estar dementado, deve estar, vamos dizer na forma vulgar, deve estar pirado. E passou. E o tempo foi passando. E numa determinada época, a ciência provou, né, que as flores falam, né, que as plantas falam. E ele chegou ao Chico então dizendo ao Chico, olha Chico, você viu a ciência tal? O Chico falou, meu filho, você se lembra quando eu estava naquele dia falando com as flores? E o Divaldo falou, ai meu Deus, ele leu meu pensamento naquele momento. Então você vê que para Chico não tinha. E o caso que aconteceu comigo, que eu achei também importantíssimo. Esse caso que você achou importantíssimo vai ficar para o segundo bloco, porque agora nós vamos a um breve intervalo, mas você continua ligado para saber o que aconteceu com o Rubens e o Chico Xavier. Até já. Do livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Entre na sintonia da Boa Nova. Estamos de volta com o programa Transição e hoje falando de Chico Xavier. Esse ser que trouxe para nós o intercâmbio tão vivo, tão expressivo da realidade espiritual. Ele que foi o médium, né, que intermediou, e foi o homem também, como nós já vimos, ele foi o líder nato, ele não se deu essa denominação, enfim. Esse ser que, no bloco anterior, o Rubens, que é o nosso convidado de hoje, nos disse que teve um evento, aí, um acontecimento muito importante que nós vamos saber agora. O que aconteceu, Rubens, você e o Chico? O Chico, normalmente, quando ele terminava o trabalho de sexta-feira, já aproximando-se, né, o raiar do dia... Do sábado, então, atravessava... atravessava a sexta para o sábado, a madrugada do sábado. Ele, na sequência, nos reconvidava para uma reunião mais íntima, no sentido das pessoas ali, dos amigos, das pessoas que tinham esse contato com a responsabilidade do livro. E nessa manhã, ele me pediu que eu separasse as folhas para ele no momento em que ele estava psicografando. Assim, aceitei, né, este convite dele e fiquei ao seu lado. E na medida que ele ia psicografando, a gente curioso, eu ficava lendo toda a mensagem já. E quando terminou, eu não sei porquê, qual a razão disso, me passou um pensamento assim, será que é o Espírito que está escrevendo? Fiquei nesse pensamento. Aí terminou dele psicografar, e quem assinou aquela mensagem, na oportunidade, foi o Espírito Batuíra. Arrumei as folhas, tá, ajeitei as folhas, tá, e dei a ele. Ele leu a mensagem para os que ali estavam. E com muita ternura, com muito carinho, ele virou-se para mim e disse, sabe, Rubens, o Espírito está dizendo que foi ele mesmo que escreveu. Então, para mim, aquilo, eu não sabia onde me colocar, né?